Fala pessoal, professor Cid aqui, e hoje vamos fazer uma revisão estratégica para a Guarda Municipal de Maceió. E presta atenção, muitas questões de guarda não exigem apenas decorar a lei, né? Elas cobram interpretação, conhecimento da legislação e atenção aos detalhes que fazem aí a diferença entre acertar e errar uma questão. Então hoje vamos trabalhar exatamente esse perfil de prova, né? Vamos revisar temas importantes como o Código de Trânsito Brasileiro, embriaguez ao volante, classificação dos veículos, Constituição Federal, administração pública, entre outros temas importantes. Além disso, vamos explorar pegadinhas que as bancas costumam utilizar, né, e que podem aí custar pontos preciosos ao candidato. Aqui a missão é simples: transformar a revisão em acerto na prova. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o foco é preparação estratégica para a aprovação. E comenta aqui embaixo, né, pessoal, como você está estudando, como estão os seus estudos, né? E desejamos a vocês toda a sorte do mundo. Maravilha? Então agora pega o material, aumenta o foco e vem comigo aqui. Vamos detonar mais esse simulado. Maravilha? Então aqui o enunciado assim diz: o motorista é flagrado conduzindo seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, comprovada por teste de etilômetro. Além das sanções administrativas previstas no CTB, ele também é processado criminalmente. No processo criminal, sua defesa alega que a punição administrativa, multa e suspensão do direito de dirigir, já é suficiente e uma condenação penal configuraria bis in idem. Qual a análise correta dessa alegação? Então aqui, né, pessoal, observe, né, que o enunciado aqui diz, né, que então o motorista foi flagrado, né, com, com influência de álcool, né, comprovado por bafômetro. E na defesa aqui no processo já criminal, né, como a parte aqui, né, a parte ré foi já sancionada administrativamente, a defesa aqui estaria argumentando que, caso fosse condenado também na parte criminal, seria bis in idem. Então aqui, assim, pergunta, né, qual a análise correta dessa alegação? Letra A. A alegação é improcedente, pois as instâncias administrativa, civil e penal são independentes e a conduta pode configurar tanto infração de trânsito quanto crime permitido a dupla punição. Pessoal, aqui está certíssimo. Já temos aqui o nosso gabarito aqui na letra A. Exatamente, pessoal. A alegação da defesa é improcedente, né? No direito brasileiro vigora o princípio da independência das instâncias, segundo, né, o qual o mesmo fato pode gerar consequências simultâneas, né, nas esferas tanto administrativa, civil e penal. Assim, né, o condutor aqui, né, pode receber multa e suspensão do direito de dirigir, né, na esfera administrativa e ao mesmo tempo responder criminalmente pelo delito previsto no artigo 306 do CTB. Perfeito? Então, não há bis in idem, né, pessoal? Porque as sanções aí possuem naturezas jurídicas distintas. Perfeito? As demais estão erradas aqui, né, pessoal? Letra B, a alegação procede, pois as esferas administrativa e penal não podem punir o mesmo fato, né, como já vimos, né, pessoal? Pode, né, então está equivocado. A letra B, a alegação procede parcialmente, o réu pode ser condenado penalmente, mas o valor da multa administrativa deverá ser descontado da pena de prestação pecuniária, se houver. Também está errado, né? Não há regra que determine, né, o abatimento da multa administrativa de eventual prestação pecuniária fixada na esfera penal. Então está errado a letra C. A letra D diz que a alegação é improcedente, mas apenas porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não se aplicando o mesmo raciocínio a outras infrações de trânsito. Também está errado, né? A improcedência da alegação decorre da independência das instâncias, né? E não apenas do fato de a embriaguez ao volante ser crime de perigo abstrato. Então, aqui tenta confundir o candidato. E aqui na letra E diz que a alegação procede e o juiz criminal deve suspender o processo. Está errado, né? Como já vimos. Então, letra A aqui, de atencioso, pessoal. Parabéns a quem marcou a letra A aí. Parabéns, uma questão aqui mais de interpretação e compreensão aqui, né? Então aqui, né, o resumo para fixação, sempre é importante termos aqui, né, pessoal? Então, há independência entre as instâncias, né? Há uma independência entre as instâncias administrativa, civil e penal. E a embriaguez ao volante, então, a embriaguez ao volante, além da pena administrativa, pode gerar infração de trânsito, né? Pode gerar o crime, aliás, né? Além da infração, gera o crime. E não ocorre aqui o bis in idem, né, pessoal? E é importante esse artigo aqui 306, que costuma cair muito nas provas. Então, né, estude e reestude aqui esse artigo, né? Crime de embriaguez ao volante. Temos aqui o nosso ponto extra, né, pessoal? Que, em regra, a absolvição criminal não impede a responsabilização administrativa. Observe, né? Em regra, a absolvição criminal não impede a responsabilização administrativa. Porém, né, pessoal, a exceção clássica ocorre quando a justiça, né, a justiça criminal, reconhece a inexistência do fato, ou seja, o fato não existiu,
ou a negativa da autoria, ou seja, não foi a pessoa autora. Então, essas são apenas as situações aqui, né, que pode repercutir nas demais esferas, seja civil ou administrativa, perfeito? Caso seja reconhecido na esfera criminal que não há, né, o fato e que não há autoria daquele que está sendo aí processado, perfeito? Então aí está, ponto importante para você levar para o dia da prova, maravilha? Então, parabéns aqui marcou a letra A. Vamos seguir. Vamos aqui então uma questão aqui envolvendo o CTB, que assim diz: o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 96, classifica os veículos. Nesse contexto, é correto afirmar que os veículos classificam-se quanto à tração como. Então, quanto à tração, os veículos classificam-se como letra A, B, C ou D. E aí, pessoal? Marcou a letra C aqui, de campeão? Pessoal, se você marcou, está errado, pessoal. O nosso gabarito aqui é a letra B. Gabarito aqui, parabéns, aqui marcou a letra B aqui de Brasil e gabaritou. De fato, né, pessoal? O artigo 96, inciso 1, aí classifica, né, os veículos quanto à tração em automotor, propulsão humana, tração animal e reboque ou semi-reboque. O que está diferente aqui, né, pessoal, entre a letra B e C é que não há mais a classificação, né, quanto à propulsão em elétrico, pessoal. Maravilha? Isso aí foi alterado. Maravilha? Então, parabéns, é que marcou a letra B que garante o sucesso nessa questão. Então, né, pessoal, resumo para fixação, né, é bom aqui esclarecer, né, a tração, né, classifica-se quanto a automotor, propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque, né, espécie que tem de passageiro, carga mista, competição, etc, né, categoria, né, já existe oficial, particular, aluguel, aprendizagem e outros pontos. Justamente aqui, pessoal, é importante que você ler e reler aqui o artigo 96 do CTB, já que a classificação dos veículos aqui é, com frequência, objeto de questão em provas aí, né, em guarda municipal. O ponto aqui, né, o ponto esse, né, pessoal, como já mencionamos, né, a lei 14.599 de 2023, pessoal. A antiga classificação, né, de como veículo elétrico, né, deixou de constar expressamente entre as modalidades de tração, né. Então não é, o veículo elétrico não é mais modalidade de tração, né, classificado, né, quanto a tração previsto no artigo do CTB, 96 do CTB, perfeito, pessoal? Isso aí começou a ser cobrado em provas mais recentes, né, pessoal, como essa aqui, que apenas retirou, né, só incluiu aqui na alternativa equivocada, né, veículo elétrico ainda, mantendo a nomenclatura, né, a classificação anterior, antiga, né. Então, cuidado com isso, que isso aí deve ser alvo de questões aí nas próximas provas, perfeito? Então, parabéns mais uma vez que marcou a letra B e garante o sucesso. Vamos seguir. Vamos então aqui à próxima questão, que é assim diz: no que tange as competências dos três poderes, é correto afirmar exceto. Então, observe aqui, né, pessoal? O enunciado aqui, a questão quer que identifiquemos aqui o que está errado, né, em relação às competências dos três poderes, perfeito? Letra A. O Poder Judiciário é o responsável pela interpretação e execução das leis. Correto, né? O Poder Judiciário tem como função típica interpretar e aplicar as leis aos casos concretos, solucionando, né, inclusive, conflitos e garantindo aí a observância da Constituição e das normas jurídicas. Como está certo, né, pessoal? E o enunciado aqui quer que identifiquemos que está errado. Descartamos a letra A. Letra B. A função básica do Poder Legislativo é a de legislar, isto é, de propor leis para o Estado e de realizar ações de fiscalização do Executivo, exigindo que este preste esclarecimento sempre que necessário. Correto, né, pessoal? Está correto aqui o que está na letra B. Então, descartamos. Letra C. O Poder Executivo é responsável pela administração do Estado. Exatamente, né? O Poder Executivo é o responsável pela administração do Estado, né? No âmbito federal, essa função é exercida pelo presidente, né? Auxiliado aí pelos ministros de Estado. Perfeito? Descartamos a letra C, já que está certo. Letra D. O Executivo realiza concretamente as políticas públicas e executa as leis. Também está certo, pessoal. Como está certo, descartamos. Exatamente, né? O Executivo aí transforma as leis em ações concretas por meio, né, da implementação de políticas públicas e da gestão administrativa. Então sobrou a nossa letra aí. Aqui diz: é dever do Legislativo mediar os conflitos entre cidadãos e entre cidadãos e o Estado. Pessoal, justamente, né? Aqui está errado, né? Errado. Então é o nosso gabarito. A mediação, né, pessoal, e a solução dos conflitos entre cidadãos ou entre cidadãos, né, e o Estado constituem função aí típica do judiciário e não do legislativo, perfeito? Então, como está errado, né, pessoal, é o nosso gabarito, letra E, parabéns quem marcou a letra E de Estado, estudioso também, né? Vamos então aqui, né, pessoal, para a fixação: o legislativo legisla e fiscaliza, o executivo administra e executa políticas públicas,
O judiciário julga e soluciona conflitos. E as funções típicas, né, pessoal? Quer dizer, a atribuição principal de cada poder aí, né? Maravilha. Então aí, pessoal, né, vamos aqui, né, só um ponto extra, né? Embora cada poder aí possua uma função típica, todos exercem também, né, as funções chamadas atípicas. Por exemplo, né, o judiciário pode realizar concursos e licitações, né, que é uma função administrativa, enquanto o executivo pode editar medidas provisórias, né, que é uma função normativa aí, em funções específicas, né, em situações específicas. Essas são as funções atípicas, né, do judiciário e do executivo. Maravilha, pessoal. O legislativo aqui também ele pode executar, né, de medidas, a mesma coisa aqui que o judiciário, né, realizar concurso e licitações, por exemplo, seria uma medida, uma função administrativa. Então, o legislativo também pode ter aí funções atípicas. Maravilha? Então, aí está, pessoal. Maravilha? Parabéns, aqui marcou a letra E e gabaritou a questão. Seguimos. Vamos aqui, então, uma questão aqui, abordando aqui a administração pública, né? Vamos aqui, especialmente sobre a transparência. A transparência na administração pública é um dos pilares da gestão democrática, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize a atuação dos gestores públicos. Nesse contexto, o acesso à informação é um direito fundamental do cidadão. Nesse cenário, a transparência pública contribui diretamente para o fortalecimento do controle social sobre a gestão pública, a restrição do acesso às informações administrativas, a substituição do controle externo ou a redução da responsabilidade dos gestores. Pessoal, obviamente aqui, o nosso gabarito é a letra A, o fortalecimento do controle social sobre a gestão pública. Exatamente, pessoal, aqui temos o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra A, que é uma questão relativamente fácil, né? A transparência pública, ela de fato fortalece, né, diretamente o controle social, permitindo aí que os cidadãos acompanhem, fiscalizem, inclusive avaliem, né, a atuação dos gestores públicos. Quanto maior a transparência, né, maior a capacidade da sociedade de verificar como os recursos, né, públicos estão sendo utilizados. Perfeito? As demais aqui estão equivocadas. Maravilha? Então, nosso resumo, né, pessoal? A transparência, né, o princípio da gestão democrática, o controle social, né, é a fiscalização pela sociedade. O acesso à informação é um direito fundamental. E a publicidade é como regra geral da administração, né? O sigilo aí é a exceção. Então, pessoal, é bom esclarecer aqui como um ponto extra, né, que aquele conhecimento a mais que você leva o dia da prova e que pode fazer toda a diferença para você, é que a transparência, né, pode ser ativa quando o órgão aí divulga espontaneamente as informações ou passiva quando fornece informações após solicitação do cidadão. Hein? Então, a transparência se classifica em ativa ou passiva. Maravilha? Ponto importante tem para se memorizar. Perfeito? Então, parabéns mais uma vez aí que marcou a letra A e garantiu sucesso aqui em nossa questão. Vamos então aqui ver o que a banca aqui Consulplan aqui nos traz. Com esse enunciado, as guardas municipais possuem competências específicas previstas na Lei 13.022 de 2014. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas competências. Então aqui, né, pessoal, vamos identificar aqui a alternativa que não é prevista, né, como uma competência específica aí prevista na Lei 13.022 para as guardas municipais. Vamos lá, letra A. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais para ações interdisciplinares de segurança. E aí? Seria essa aqui, pessoal? Pessoal, na verdade aqui não é essa alternativa aqui, né? A alternativa está, na verdade, correta em relação ao texto legal, né? O artigo 5º, inciso 11, prevê que a Guarda Municipal pode, sim, articular-se com órgãos municipais de políticas sociais para adoção de ações interdisciplinares de segurança. Como é uma competência prevista, né, na referida lei, então descartamos, né, que a questão quer que marquemos a alternativa que não é uma competência específica, né, perfeito? Letra B, encaminhar ao oficial da Polícia Militar ou o autor da infração em caso de flagrante delito. Pessoal, aqui, né, aqui está o nosso gabarito, pessoal. Vamos anotar aqui, de fato aqui, né, é o nosso gabarito aqui dessa questão. Aqui, na verdade, né, pessoal, o erro aqui estaria no oficial da Polícia Militar, né? Na verdade, o artigo 5º, inciso 14 da Lei 13.022, diz que determina, né, que diante de flagrante delito, a Guarda Municipal deve encaminhar o autor da infração ao delegado, pessoal, ao delegado de polícia e não oficial da Polícia Militar. Perfeito? E preservando também, né, o local do crime quando possível. Mas, pessoal, então, como está errado, né? Está errado aqui essa alternativa como explicado. É o nosso gabarito, já que a questão quer que marquemos a alternativa que não é competência da Guarda Municipal. Vamos ver aqui os demais, né, pessoal, só para revisar.
Então, letra C, integrar-se com órgãos de poder da polícia administrativa para fiscalização e ordenamento urbano. Também está certo, né, pessoal? Está prevista como competência, né, da Guarda Municipal. E a letra D também é prevista como competência, né, estabelecer parceria com órgãos estaduais da União e municípios vizinhos para ações preventivas integradas, né, pessoal? Exatamente, aqui está correto, né? Pessoal, então vamos aqui para o nosso resumo para fixação, importante, né, nosso ponto extra também. Então, de acordo com o artigo 5º da referida lei, estão definidas competências específicas da GM, da Guarda Municipal. Então, né, pessoal, quando ocorrer ali o flagrante delito, deve se encaminhar ao delegado de polícia, né, autoridade policial, né. As posturas municipais aqui, né, incluindo, então, fiscalização e ordenamento urbano também, né, como competência da GM. E também a competência da GM, como visto, aí, atuação preventiva conjunto com esses convênios e integração com os demais órgãos. Maravilha? Bom, nosso ponto extra aqui, pessoal, diz aqui que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, na DPF 995, né, reconheceu que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, pessoal, né, reforçando sua atuação preventiva e colaborativa prevista no artigo 144 da Constituição Federal. Então, né, a Guarda Municipal aí faz parte, sim, do sistema de segurança pública aí. Maravilha! Então, esse tá ponto importante, né, pessoal? Aí, como sempre explicado, sempre tentando trazer um panorama mais claro e abrangente para vocês aqui, para que a questão sempre sirva, né, sirva para trazer mais conhecimentos propícios para o dia da prova. Maravilha? Aqui, então, a nossa questão vai assim tratar. A Lei 9.503 de 97 veda ao motorista profissional de veículos de transporte rodoviário coletivo, de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas, dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas, 6 horas e meia ininterruptas, 7 horas ininterruptas, 6 horas ininterruptas ou 8 horas ininterruptas. E aí, pessoal? Qual é o horário máximo aí que a lei aí 9.503 do CTB permite que o profissional de veículos, né, de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas possa dirigir? Vamos ao gabarito? O gabarito, pessoal, conforme o previsto no artigo 67C do CTB, é a letra A, 5 horas e meia ininterruptas. Parabéns aí se você gabaritou e marcou a letra A de atencioso, pessoal. As demais alternativas estão equivocadas. Exatamente, pessoal, né? Esse limite aí busca, né, reduzir fadiga, sono ao volante e acidentes das rodovias. Maravilha? E aqui vamos para o resumo para fixação, sempre importante, né? Então, conforme mencionei, né, é o artigo 67C que prevê isso, né, do CTB. Então, 5 horas e 30 ininterruptas é o limite máximo. Descanso obrigatório, né, após esse horário, com vistas, né, à prevenção de acidentes, né, e evitando, né, fadiga ao volante, que reduz o risco à segurança, né? Nosso ponto extra aqui, né, aquele conhecimento a mais que vai ser essencial no dia da prova, é que o intervalo de descanso do motorista profissional é tema frequente, né, em prova, especialmente após alterações e discussões envolvendo a lei do motorista, né, e a ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade 5322 do STF. Maravilha? Então, aí está. Parabéns a quem marcou a letra A e garantiu sucesso nessa questão. Vamos aqui então uma questão envolvendo aqui a Lei Maria da Penha, um importante assunto aí para a prova de vocês, né? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, estabelece mecanismos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Assinale a alternativa correta. Então vamos verificar aqui a alternativa correta em relação à Lei Maria da Penha. Letra A. Violência estrutural corresponde a ofensa à integridade corporal. Isso é errado, né? A alternativa aqui confunde violência estrutural com violência física, né, pessoal? Violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, né, pessoal? E violência estrutural que não corresponde à definição aqui apresentada em lei, né, pessoal? Então, isso está errado. A letra A. Letra B, violência psicológica e patrimonial corresponde a calúnia, difamação e injúria. Está errado, né, pessoal? Aqui, a alternativa que mistura conceitos de violência psicológica, patrimonial e moral, né? A calúnia, difamação e injúria, né, pessoal, caracterizam, na verdade, violência moral. Perfeito? Então, descartamos a letra B. Letra C, a política pública de combate à violência doméstica compete exclusivamente à União. Isso está errado também, né? A política pública de enfrentamento à violência doméstica não é exclusiva da União, né, pessoal? A Lei Maria da Penha, prevê atuação articulada entre União, Estados e municípios, né, e Distrito Federal, além de ações aí, pessoal, não governamentais. Então, isso está errado. Então, sobrou a nossa letra D, vamos ver. Letra D, a autoridade policial deve adotar imediatamente as providências legais cabíveis ao tomar conhecimento da ocorrência. Exatamente, pessoal, aqui está o nosso gabarito aqui, podemos anotar aqui, né,
Gabaritou aqui quem marcou a letra D de dado, pessoal. A Lei de Maria da Penha, de fato, né, determina que, diante da iminência ou prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial deverá, né, pessoal, adotar imediatamente as providências legais cabíveis, né? E a atuação rápida da autoridade policial é um dos pilares, né, de proteção da vítima, né? Perfeito, pessoal? Então, a autoridade policial deve atuar imediatamente. Perfeito? Então, está, né? Gabarito letra D. Ponto importante aqui, né? Violência física ataca, né, a integridade corporal. Violência moral ataca a calúnia, difamação e injúria. Temos também a violência patrimonial, né? Que é a destruição ou retenção de bens. E a autoridade policial, né, pessoal? Ela deve adotar providências imediatas e é obrigatório isso. Perfeito, pessoal? Ela deverá. Bom, o ponto esse aqui, pessoal, dispõe, né, que a Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência, né, como afastamento do agressor do lar e proibição de contato com a vítima, podendo ser determinadas rapidamente, né, pelo Poder Judiciário. Perfeito? Então, esse está ponto importante aí, né, pessoal? Para você gravar e reter. Então, esse está a letra D, gabarito. Vamos seguir. A nossa questão aqui vai tratar sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? E que foi aprovado pela resolução CONTRAN 985. Então, aqui vamos ver o que a FUNESP nos traz. Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a embarcadora é responsável por infrações relativas ao embarque de passageiros e respectivas bagagens em serviços rodoviários de longa distância ou fretados, quando desrespeitadas a legislação e as normas de segurança. Errado, né? Aqui a alternativa atribui ao embarcador uma responsabilidade que não corresponde, né, à disciplina específica e tratada pelo manual, perfeito? Vamos descartar aqui a letra A. Letra B. Os agentes da autoridade de trânsito podem ser policiais militares do serviço ativo e da reserva, quando firmado convênio para esse fim, de acordo com o inciso 3º do artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro. Errado, né? O artigo aqui, o inciso, né, 3º do artigo 23 do CTB, na verdade, né, ele prevê que as polícias militares podem executar a fiscalização de trânsito mediante convênio. Entretanto, né, a alternativa aqui inclui militares da reserva, né, pessoal? Hipótese que não encontra aí respaldo na previsão legal, hein? Perfeito? Letra C. Os proprietários e condutores de veículos receberão penalidades concomitantemente sempre que houver responsabilidade solidária em infrações, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Pessoal, aqui está o nosso gabarito. Parabéns a quem marcou aqui a letra C. De fato, né? A alternativa aqui está de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E em determinadas situações, pessoal, o proprietário ou condutor aí pode responder concomitantemente pela infração, quando houver aí responsabilidade comum, né? Perfeito? Então, está certo aqui. Letra D diz que a lavratura de auto de infração, a IT, poderá ser realizada por solicitação de terceiros quando ausência de agente de trânsito no local da infração. Isso está errado, né? A lavratura do auto de infração de trânsito não pode ocorrer simplesmente por solicitação de terceiros, né? A infração aí, pessoal, deve ser comprovada pelos meios admitidos, né, no CTB, como declaração da autoridade de agente, equipamentos eletrônicos, meios audiovisuais, perfeito? Ou outros meios aí que sejam regulamentados pelo CONTRAN. Mas está errado. E a última aqui diz que em situações de infração concorrentes, né, em que uma infração implica necessariamente no cometimento de outra, será lavrada uma AIT para cada infração. Também está errado, né? Está errado aqui. A alternativa é que faz uma afirmação genérica e incorreta, né? Nem toda infração em que uma infração implica outra resulta automaticamente, né, na lavratura de múltiplos autos de infração. Então, está aqui equivocado, né, pessoal? O que consta aqui na letra E. Nosso resumo, então, aqui, pessoal, o artigo 257 do CTB dispõe sobre a responsabilidade, né, das infrações. O condutor, né, pessoal, responde pelos atos de direção, o proprietário responde pela regularização do veículo, e a responsabilidade comum aqui, né, pessoal, pode gerar aí penalidades, sim, concomitantes. E aqui ponto importante, né, que o CTB prevê que quando não for possível identificar o condutor, infrator em determinadas infrações, a responsabilidade pode recair, sim, sobre o proprietário do veículo, né, especialmente nos casos em que ele deixa de indicar o real infrator aí dentro do prazo legal. Então, quando ocorre alguma infração, né, outro veículo aí, a margem, né, no prazo legal, para o proprietário indicar quem é que estava executando aí a atividade ou quem estava dirigindo, né, pessoal, quem era responsável pelo veículo no momento da infração, para que então o verdadeiro aí infrator possa ser responsabilizado e não o proprietário, perfeito? Passado o prazo aí, a multa pode ir para o proprietário do veículo. Isso ocorre muito aí em infrações aí por excesso de velocidade, maravilha? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra C de campeão e gabaritou a questão. Seguimos. Vamos aqui então a uma questão envolvendo aqui o Sistema Único de Segurança Pública.
Considerando o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, implementado pela Lei Federal 13.675 de 2018, as guardas municipais enquadram-se como a integrantes operacionais do SUSP, integrantes estratégicos do SUSP, integrantes das Secretarias Estaduais de Segurança Pública do SUSP, órgãos do Sistema Penitenciário do SUSP ou agentes de trânsito do SUSP. E aí, pessoal, qual o gabarito? Letra A, B, C, D ou E? Pessoal, nosso gabarito aqui diz que as guardas municipais enquadram-se como integrantes operacionais do SUSP, pessoal. Exatamente, que letra A, que é o gabarito aqui, né? Anotemos aqui como gabarito aqui, letra A, pessoal. De fato, né, as guardas municipais são classificadas aí pela Lei 13.635 de 2018 como integrantes operacionais, pessoal. Operacionais, lembre-se disso, né? Do SUSP, né? Então aí, né, pessoal, isso aí reforça, né, a participação das guardas municipais dentro da estrutura, né, nacional de segurança pública. Maravilha? As demais alternativas aqui estão equivocadas, pessoal. Maravilha? Estão erradas, né? Vamos descartar, então, as demais. Então, né, pessoal, como resumo para fixação, né, a Lei 3.665 de 2018 criou o SUSP. As guardas municipais aqui são integrantes operacionais, né? Aqui no artigo 9º, parágrafo 2º, né, da Lei 13.675, dispõe sobre o rol dos integrantes operacionais. E o SUSP, né, pessoal, é uma forma de fazer a integração nacional da segurança pública. Nosso ponto extra aqui dispõe que, além das guardas municipais, né, os agentes de trânsito também passaram a integrar operacionalmente o SUSP, né, pessoal? Os agentes de trânsito, né? Além das guardas municipais, os agentes de trânsito aí também integram, né, o SUSP pela Lei 3.675 de 2018. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra A e podemos seguir a próxima questão. Vamos aqui então, pessoal, a nossa última questão. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo aqui o nosso simulado. É feito para vocês, para o sucesso de vocês. Maravilha? Então, agradeço de coração as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal, especialmente as pessoas aí que comentaram em nossos vídeos aí, que muito ajuda aí a compreender aí quem nos acompanha e direcionar os vídeos para quem aí interage conosco. Vamos então aqui a uma questão envolvendo aqui a Lei 9605. Conforme disposto na Lei Federal 9605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, a tríplice responsabilidade ambiental recairá sobre a pessoa física apenas, sobre a pessoa jurídica apenas, sobre as pessoas físicas e jurídicas, parcialmente em pessoas físicas quando for representante legal, ou parcialmente em pessoas físicas quando forem coagidas por empresários. E aí, pessoal? Pessoal, o nosso gabarito aqui é a nossa letra C, sobre pessoas físicas e jurídicas, pessoal. Aqui está o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra C aqui de campeão. A Lei 9605, pessoal, de fato, né, prevê que tanto pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas, ou seja, tanto quanto empresas como pessoas naturais, né, pessoal, podem ser responsabilizadas pelas infrações ambientais, né? O artigo 3º da lei dispõe que a pessoa jurídica responderá, né, pela tríplice responsabilidade aqui, né? Na esfera administrativa, civil e penal, né? Quando a infração for cometida por decisão, né, do seu representante legal, né, pessoal? A pessoa jurídica, ela pode, né, ser responsabilizada aí, né, pessoal? Maravilha? Então está, letra C aí, gabarito. Aqui então, né, pessoal, resumo para fixação, né, dispõe que a Lei de Crimes Ambientais, né, a Lei 9605, pessoa jurídica como pessoa física, elas podem ter responsabilidade civil, administrativa e penalmente. E a responsabilidade, né, pessoal, ela então é civil, administrativa e penalmente. Então, o ponto aqui, esse que trouxemos aqui, é que a responsabilidade civil ambiental é, em regra, objetiva, né, pessoal? Ou seja, ela é baseada na teoria do risco integral, não exigindo prova de culpa, né, de culpa para a obrigação de reparar o dano. Desde que haja, né, pessoal, o dano, o nexo, né, pessoal, do dano e a autoria ali, a pessoa pode ser responsabilizada aí objetivamente. Mas não exige culpa, né, para a aplicação da responsabilidade civil ambiental, já que ela é objetiva. Perfeito? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra C aqui e acertou mais essa questão. Então chegamos ao fim. Agradeço mais uma vez as pessoas que me acompanham até aqui. Continue estudando com ótimos e excelentes materiais. Continue sua jornada de estudo com muita dedicação, que serão todos recompensados. Maravilha? Então até a próxima e fiquem todos com Deus.